fazer alguns questionamentos importantes para a reflexão desse tema. Heitor, a palavra é sua. Então vamos lá, meus amigos, vamos... Bom, a gravação já foi iniciada, então vamos à nossa abertura protocolar da Adnotare, inicialmente desejando uma boa noite a todos, os nossos associados, as nossas associadas, aqueles que conhecem a Adnotare pela primeira vez, que também recebam o nosso fraternal abraço. Fica aí o reforço, a ratificação do convite do nosso querido presidente Marcos Kikunaga. Conheçam, visitem a Adnotare nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, por exemplo, essas palestras toda quinta-feira. Já anota aí para o ano que vem, 2022, no seu calendário. Toda quinta-feira, rigorosamente às 19 horas, debates qualificadíssimos, estudo aprofundado do direito notarial registral à luz dos diversos institutos, direito de família, direito agrário e por aí vai. Esse é um evento muito gratificante para nós da Adnotare, porque é o nosso último evento do ano, né? E com a presença do Dr. Thomas, eu tenho certeza que pelo assunto e pela qualidade da palestra, nós já acompanhamos o Dr. Thomas em outros eventos e pelo entusiasmo que o Dr. Thomas desenvolve sobre o assunto, tenho certeza que nós vamos fechar essa noite, esse ano de 2021 com chave de ouro. Então, também temos o site, né, www.adnotare.org.br, e por uma quantia módica anual, o associado ele tem acesso aos conteúdos exclusivos da nossa academia. Por exemplo, Dr. Thomas, o nosso querido professor Kikunaga contribui muito com artigos, com minutas, com jurisprudência comentada, entre outros colaboradores também. Temos as coordenadorias, a Adnotare tem coordenadorias sobre diversos assuntos do estudo de direito notarial e registral. Também temos a revista Treino Livre, então o associado ele tem essa possibilidade de criar artigos, de participar e desenvolver o raciocínio nas palestras também. Então fica o convite, faça parte aí da nossa equipe, vão todos ser recebidos com um abraço carinhoso de todos nós. Dito isso, vamos então fazer aqui uma breve leitura sobre o evento de hoje, a desjudicialização e o inventário com pessoas incapazes, a necessidade de intelecção entre o Poder Judiciário, o notariado e a advocacia. O nosso palestrante de hoje é o Dr. Thomas Nost, é mestre em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Civil pela USP, tabelião e registrador em São Paulo, especialista pela Escola Paulista da Magistratura em Notas e Registro. Dr. Thomas, seja muito bem-vindo, com muito entusiasmo e expectativa que nós o recebemos nessa noite de hoje para falar sobre esse tema tão interessante e que, como eu repito, vem sendo desenvolvido com tanto entusiasmo pelo Dr. Thomas. Então, um grande abraço, com a palavra, por favor. Muito obrigado, doutor Heitor, por esse protocolo, por essa introdução. Obrigado, doutor Kikunaga, meu professor. Não vai ter jeito que vai sair professor Kikunaga, né? Para todos, acho que todos já devem ter ouvido um pouquinho antes. Eu fiz uma introdução, mas só para reiterar a importância que o Kikunaga, meu professor, teve no meu desenvolvimento intelectual, de conhecimento da atividade notarial registral, né? Eu não sabia absolutamente nada, então eu tenho certeza que todos os associados estão muito felizes, eu tenho certeza, porque eu não sabia nada, o que eu aprendi muito com ele, então eu quero agradecer, deixar consignado aqui, gravado, né? O meu agradecimento e meu carinho por todo o período que ele me ajudou, ele me orientou, e hoje, se eu sei um pouquinho da atividade notarial, eu tenho que sim agradecer ao professor Kikunaga. Agradecer o convite da Adnotare, por ser muito importante uma academia como essa ser, sim, desenvolvida e concebida por advogados. Isso é muito importante. Eu, aqui no meu cartório, por exemplo, fiz um primeiro encontro, pouco antes da pandemia, com a subseção. Nós criamos um convênio junto com a Corregedoria Permanente, de um atendimento exclusivo à advocacia, trazendo os advogados para dentro do cartório, demonstrando que nós estamos juntos. Eu sei que
muitos que eu converso, essa não é a realidade de todas as serventias. O professor Kikunaga, durante muitos anos, foi substituto, conhece a atividade como ninguém, presidiu comissões da OAB, ele conhece muito a atividade, e a atividade tem muito que agradecer ao professor Kikunaga. Então, mas tem essa dificuldade? Tem. Mas nós, como oficiais, temos que entender também essa peculiaridade e trazer os advogados para dentro do balcão, né? O doutor Cláudio é um exemplo disso. Inclusive, já fiz menção a ele, honrosa, em agradecimento, inclusive, ao primeiro pedido a nível nacional, pela comarca de Leme. Quem obteve êxito foi o advogado, o doutor Cláudio. Eu gosto sempre de frisar isso, professor Kikunaga e todos os ouvintes, porque muitos, às vezes, querem acreditar todos a glória à minha pessoa, e isso não é verdade, tá? Essa glória passa pelo doutor Cláudio. Ele é que tem capacidade postulatória. A essencialidade da justiça, prevista no artigo 133 da Constituição Federal, é da advocacia. Tá? A atividade notarial registral tem um munus importantíssimo, previsto no artigo 236, naquele microsistema, a gente sabe disso. No entanto, sem advocacia não se faz justiça. Então, a minha ideia, até né, da escolha do tema, no desenvolvimento dos bastidores, com toda a academia da Adnotário, foi da intelecção com a advocacia. E, curiosamente, essa é a primeira live, o primeiro encontro acadêmico pós-Alvará de Taubaté, que nós vamos, no final, nós vamos chegar nisso, né? Então, vamos começar ali em Leme, vamos para o Acre e voltamos para Taubaté, porque teve todo um caminho aí, e nós estamos caminhando isso. E todos os advogados, eventualmente, que já me indagaram, pô, Thomas, você sempre foi uma pessoa que defendeu a advocacia, você levanta essa bandeira, você está querendo acabar com a gente. Eu já quero iniciar aqui, antes de começar a falar do termo desjudicialização, um pouquinho que a gente vai trocar ideia aqui, todos nós aqui, imagino que somos operadores do direito, não é isso, hein? A ideia da atividade extrajudicial, mantendo a imprescindibilidade da advocacia, é facilitar, dar celeridade e ajudar a advocacia. E no final do dia, gente, é acessar a justiça. É trazer o acesso à justiça. No final do dia, é prestar um serviço de qualidade, tanto à advocacia quanto à atividade notarial registral. Então, de forma alguma aqui, a ideia é substituir, ou inclusive alguns está gravando, professor, mas eu vou dizer, já tive algumas pequenas discussões com alguns notários que já tentaram, de certa forma, melhorar, entre aspas, tá? O que a gente vem com muita dificuldade desenvolvendo, mas não, vamos fazer o pedido direto, permanente, o tabelião já deflagra o procedimento de habilitação. Olha, eu vejo isso com muito cuidado. Eu acho que até poderia ser um pedido de providência, uma natureza administrativa, a gente vai avançar um pouquinho isso, mas eu quero deixar aqui bem claro, independentemente da natureza postulatória, é importante a gente traçar essa premissa aqui. Sem o advogado, eu não concordo. Quero deixar isso bem claro, para todos. Tá? É muito importante que a advocacia esteja incluída, até porque eu não estou falando besteira, né? Eu estou falando o que está na Constituição, eu estou falando o que está no Código de Processo Civil, eu estou falando como é o nosso ordenamento. Então, eu quero deixar isso bem claro e já afastar qualquer tipo de sentimento da advocacia em relação a isso. Avançando um pouquinho mais, e aqui eu também, assim, eu preparei aqui uma exposição para a gente bater um papo, mas sintam-se à vontade para eventualmente fazer qualquer tipo de intervenção, a gente bater um papo. Aqui, não, assim, quero deixar bem tranquilo em relação a isso, não é nada tão formal, assim, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Eu quero só iniciar falando um pouquinho sobre o termo de desjudicialização e afastar também algo que a doutora Maria, que é uma juíza de Jales, uma brilhante juíza, nós já discutimos, que é da expressão desjudicialização e desafogamento do judiciário. Né? Eu mesmo, confesso para vocês que já utilizei essa expressão, desafogamento do poder judiciário. Não uso mais. Tá? Já me retratei das vezes que utilizei o desafogamento, porque algumas varas e alguns juízes não estão afogados. Algumas varas funcionam muito bem. Então, quando a gente generaliza todo o poder judiciário, parece que a gente pega todo mundo numa cesta e joga, ninguém presta, né? Tá todo mundo afogado, tá morrendo afogado. Não acho isso legal. Eu acho que a ideia é
sim, de desjudicialização como uma ideia de faculdade das partes de resolver os seus conflitos fora daquela esfera judicial. Pelo menos eu, na graduação, nós, de certa forma, nós fomos treinados a uma certa beligerância, a uma briga processual. Ou seja, olha, isso não está dando certo com o professor Kunaga, vou entrar com uma ação contra o doutor Heitor aí, que eu já vou resolver meu problema, vou entrar com processo. Mas será que você notificou extrajudicialmente, utilizou o registro de títulos e documentos, com uma fé pública, ou até mesmo um AR? Será que você notificou a parte dizendo, olha, tem uma situação assim, 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 você não quer resolver amigavelmente? E, veja, o advogado aqui não vai deixar de receber os honorários, porque no final do dia ele vai atingir o resultado que é o quê? Pacificação social, solução de conflitos. Então, a ideia da desjudicialização nada mais é do que o deslocamento de algumas atividades que eram atribuídas eminentemente ao poder, a uma esfera judicial. E nós precisamos entender que o sistema judicial, ele é um fator de desenvolvimento econômico e social. Ao passo que, se ele não for alcançado, dentro desses fatores de produção, isso vai gerando o que hoje muitos falam de afogamento, ter que desafogar, e vai criando uma imagem de que a justiça não funciona. Ou se funciona, tarda a funcionar. Então, a partir daí, a partir desse fenômeno, claro, de forma bem genérica aqui, pessoal, a partir desse fenômeno de desjudicialização, nós iniciamos, sim, um processo de rompimento da esfera judicial. Eu saio um pouco da esfera judicial, tá? Sai daquela ideia da tríplice lide, pretensão e resistência, Estado, juiz e partes, autor e réu, a formação daquela pirâmide. Eu saio um pouco dessa situação de roupagem beligerante para uma ideia de solução de conflitos. Evidentemente, porque até uma questão etimológica de desjudicialização, porque quando a gente desjudicializa, não é que a gente tira do poder judiciário. Até porque a atividade extrajudicial, ela está sob o manto permanente e efetivo da fiscalização do Poder Judiciário. Para todos, advogados e ouvintes que estão aqui nos prestigiando, é muito importante entender que todas as serventias extrajudiciais estão sob tutela e fiscalização do Poder Judiciário. Existe um corregedor permanente, que é um juiz que fiscaliza todos os atos. E que o tabelião de notas, o registrador imobiliário, o registrador civil, ou seja, todos os delegatários de serviço público que praticam os atos, esses atos estão, sim, ainda que de ponto de vista indireto, estão sob o manto do poder fiscalizatório judicial. Então, quando a gente fala desjudicialização, eu já tive isso também, professor, discutindo até lá na Escola Paulista da Magistratura, onde iniciou-se, né, onde começou, eu vou chegar nisso, né, vou fazer uma pequena introdução. Eu ouvi isso de um desembargador. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que os cartórios estão tomando serviço dos juízes. E não é isso. Veja, a ideia é de auxiliar, tanto é que nós somos poderes auxiliares do judiciário. Nós estamos ali auxiliando a prestação jurisdicional. Aí sim, numa esfera voluntária e não litigiosa, mas estamos ali sim, ajudando. Eu acho que o grande momento de rompimento de paradigma dessa desjudicialização é a gente ter que dar um passinho para trás, lá na Constituição de 88, quando, por toda uma questão política, do momento que o país vivia, foi inserido no artigo 5º, inciso 35, a expressão que a lei não excluirá do poder judiciário. Nesse ponto, nós colocamos todos os problemas, lesão, ameaça de direito e direcionamos tudo para o Poder Judiciário, o que, naturalmente, ao longo desses praticamente mais de 30 anos, gerou um acúmulo gigantesco de processos e uma falta de efetividade, talvez no prazo, não na justiça como um todo. Mas aparentou-se aí essa pseudo-afogamento, essa dificuldade de solução rápida dos processos. O que, felizmente, o Código do Processo Civil de 2015, a Lei 3.105, no artigo 3º, ela trouxe, rompendo essa ideia de poder judiciário para apreciação jurisdicional. Esse ponto é muito importante.
Tem até um artigo, eu vou deixar aqui para vocês depois, quem quiser eu até envio para o professor, que eu acho que vale a pena, é de uma delegatária, mas ela é doutora em processo civil, a professora Flávia Rio, da UERJ, que ela trata muito essa ideia que a apreciação jurisdicional não significa a apreciação do juiz. Né? E aí ela cita, ela vem fazendo toda uma intelecção com a ADA, o último livro dela, Dinamarca, identificando-se ali como uma jurisdição voluntária, consensual, na qual o extrajudicial pode sim praticar. Bom, dizer que não é uma jurisdição voluntária a partir da Lei 11.441 de 2007, lei essa que alçou a possibilidade dos cartórios de notas a lavrarem escrituras públicas de inventário, divórcios, partilhas, não faz muito sentido, porque é uma jurisdição voluntária. A diferença é que não é quem está fazendo, não é o juiz, é o tabelião, mas o advogado está ali para prestígio, não só prestígio da função, mas proteção dos interesses. Né? Ainda que o tabelião de notas seja equidistante, que ele tenha imparcialidade, o advogado vai garantir isso. Certa vez, numa aula do professor Fukunaga, ele nos orientava sobre o princípio da pessoalidade. Hoje, eu entendo, e olha que eu não tenho 100 funcionários, hein, professor? Eu tenho 13, 14 agora. O doutor Cláudio está sempre, quase todo dia no cartório, ele vê lá, por mais que ele esteja todos os dias lá, o princípio da pessoalidade é muito difícil você conseguir trazer isso. Então, por isso que eu defendo, insisto, que o advogado ele vai estar para contribuir com o princípio da pessoalidade caso haja uma falha na prestação de serviço. Ou que a imparcialidade ou equidistância, em algum momento, se torne defeituosa. É onde o advogado vai poder, não, peraí, isso não está correto. E aí corrigir. Dentro do notas, veja, é um devido processo legal, substantivo extrajudicial, dentro do cartório. Então, quando a gente consegue identificar isso muito bem, e materializar isso dentro da serventia, a gente percebe que não existe nenhum tipo de retrocesso. Como, por exemplo, o tema de hoje, que é o inventário com incapazes. Né? Quero fazer só um parênteses aqui, também já fui indagado, de que eu estou falando errado em inventário de menores, né? O menor lá do Código de Menores, já tem o REC, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um aspecto criminal. Eu falei, gente, deixa eu deixar claro aqui. A ideia dos menores é para que tenha inteligibilidade, para que o sujeito que não é um operador do direito, vou falar, os absolutamente incapazes, quer dizer, a pessoa tem que estudar sobre personalidade, no artigo 3º do Código Civil, a parte geral. Então, a ideia de menores é uma ideia para facilitar que qualquer pessoa consiga entender o que nós estamos falando, tá? Quero deixar isso claro, que senão passa uma imagem, né, professor? Não aprendeu nada com o professor de Fukunaga lá, então não dá para fazer isso. Então, a desjudicialização, ela é uma ferramenta de acesso à justiça. De novo, com o artigo 3º, houve esse rompimento em relação à Constituição de 88, que ali falava muito poder judiciário. O artigo 3º, ele não só fala em apreciação jurisdicional, como os parágrafos do artigo 3º, ele valoriza outros meios de solução de conflito, o Estado promoverá, sempre que possível, ele vai trazer arbitragem, ele vai trazer outras formas para obter a solução de conflitos. O próprio CPC, se a gente analisar hoje, não vamos falar de processo civil, mas vocês têm muito mais conhecimento do que eu, mas o próprio CPC, ele tenta em vários momentos, audiência de conciliação e mediação, prévia, quer dizer, a todo momento ele está tentando solucionar o conflito sem que aquilo se torne litigioso e leve uma longa demanda. Avançando mais um pouquinho na desjudicialização, para que a gente possa entrar efetivamente no inventário com incapazes, menores. Esse artigo da professora Flávia Rio, ela traz uma ideia da justiça multiportas, que já foi desenvolvida nos Estados Unidos, que é a ideia de várias possibilidades de você acessar a justiça que não seja só a esfera judicial. Não só ela, né? Todo mundo. Isso aí, bastante gente já desenvolveu sobre isso. Mas o que ela chama a atenção, que é muito interessante, ela traça um paralelo que, na época, o Dinamarca, quando ele desenvolveu falando sobre arbitragem, porque nós passamos um período, quando iniciou-se a arbitragem na década de 90, houve muita discussão, né? Eu não era nascido ainda, mas eu fiquei sabendo que teve muito problema na década de 90, brincadeira.
teve muito problema na década de 90 em relação à arbitragem, que havia aquela dificuldade muito grande de entender aquela questão e tal. E o Dinamarca criou uma ideia de que era necessário zelar um devido processo legal arbitral. Quer dizer, ele pegava todo o arquétipo, o arcabouço devido processo legal e dizia o seguinte, olha, isso aqui também tem que ser criado, desenvolvido, de certa forma, estruturado dentro do processo arbitral. O que a professora Flávia Rio faz também é exatamente isso. Ela traz isso para dentro de um processo legal extrajudicial, colocando ali 5 características e pilares, tá? Imparcialidade e independência, a primeira. Controle externo, publicidade, previsibilidade do procedimento e contraditório. De forma muito rápida, só quero falar bem rápido para vocês, para a gente não tomar o nosso precioso tempo aqui, mas o que seria imparcialidade e independência? O que nós já começamos a falar aqui, tá? É a questão da pessoalidade, que eu mencionei no professor Naga, é a ideia de que o tabelião, o notário, o escrevente, o substituto, ele tem que ser imparcial. Não é porque o doutor Cláudio, que nos deu a honra de nos prestigiar aqui hoje, a quem eu devo muito tudo isso, tá? Vou deixar mais uma vez bem claro aqui, se não fosse ele acreditar, muitas pessoas, quando nós falamos do inventário de capaz, ninguém acreditou, tá? Eu falei com mais de um advogado, já tinha aparecido outras situações como essa, porque eu caçava isso. E foi com o doutor Cláudio que ele acreditou, e ele falou, não, vamos tentar, vamos fazer, e enfrentou tudo isso. Então, isso é muito importante. A imparcialidade e independência é o quê? É, na medida em que o tabelião, que o escrevente, ele, por mais que o doutor Cláudio me contrate, me leve o serviço lá, eu não tenho uma relatividade contratual com o doutor Cláudio. Eu tenho que me preocupar com as partes. E muitas vezes, exemplo que o professor Kunaga dava nas suas brilhantes aulas, que era quando tinha uma incorporação imobiliária com um jurídico fortíssimo, 3, 4 advogados, e aparecia o João para adquirir uma unidade autônoma e o João sem advogado. Então, o papel do tabelião de notas, muitas vezes ali que ele vai comprar, ele tem que ser imparcial. Eu não posso, mas a incorporadora faz muita escritura comigo, então o João se vire. Não é assim. Então, tem que haver imparcialidade e tem que haver independência. Tem que haver independência. Do ponto de vista jurídico, um dia ele fala, não, isso eu não posso fazer, ou isso eu não vou fazer. E não ter consequência em relação a isso. Né? Controle externo, o que eu já falei na minha parte introdutória. Nós já desenvolvemos isso. Que é o quê? O manto fiscalizatório do Poder Judiciário. Que é não só um controle externo preventivo, através das correições ordinárias, extraordinárias, né? Anualmente, na capital são 2 por ano, no interior é 1 vez por ano, sem prejuízo de eventuais visitas, né? Sem prejuízo dos advogados se sentirem não atendidos ou mal atendidos e fazerem a sua reclamação. Tem uma placa em todo o cartório lá, elogios, sugestões e reclamações. Né? O duro é que às vezes o elogio não chega muito. Alguns até chegam, eu fico muito feliz. Mas a reclamação chega e bate forte. Mas é importante o advogado saber disso, que ali ele tem que ser respeitado. Eu tive uma situação, na minha pouca experiência, que me orgulho muito na advocacia, né? De 1 ano e 9 meses. E eu fui muito, assim, eu não vou dizer maltratado, mas eu fui, de certa forma, não valorizado numa serventia. E aí, naquele dia eu falei para Deus, olha, eu estava querendo prestar concurso, falei, se eu passar no concurso, eu quero fazer algo diferente. Porque hoje eu estou aqui advogado do outro lado e é muito ruim você ser tratado assim. Por isso que hoje eu tento fazer o máximo. E vocês podem perguntar para o doutor Cláudio, isso não é verdade isso. Que aqui eu faço eu me esforço para que os advogados tenham um atendimento, um carinho, uma preocupação diferenciada. Né? E o controle externo do Poder Judiciário, ele não é só em relação ao atendimento do advogado. O controle externo, ele é dotado, como o professor Streck fala, de prognose de atos administrativos. Então, todo ato que nós vamos praticar dentro de uma serventia notarial, existem umas normas da corregedoria que nós temos que respeitar aquilo de forma muito vinculada. Né? Então, o controle externo, ele não é só preventivo, e também repreensível sancionatório, porque se eu cometer uma falha, eu vou ter um procedimento administrativo.
disciplinar para verificar se eu posso tomar uma repreensão, uma multa, uma suspensão ou até uma perda de delegação e perder o cartório. Então, existe um controle externo dentro desse devido processo legal extrajudicial. Publicidade, que é inerente aos atos, está previsto no artigo 1º da Lei 8.935, que é a Lei dos Notários e Registradores, né? Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, dos serviços notariais e registrais. Previsibilidade, quarto e penúltimo item, previsibilidade do procedimento. O que é a previsibilidade do procedimento? Eu tenho que entender como funciona. A partir do momento que eu deflagro um inventário extrajudicial, o que eu preciso levar? O que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? Né? Eu me recordo que o Dr. Kikunaga sempre falou em relação à minuta, ao papel do advogado, à valorização da advocacia, né? Eu aqui no meu cartório, além de fazer uma leitura junto com o advogado, trazer as honras pelo período e pela fornecimento, não só de dados, mas na ajuda na encabulação do negócio jurídico, de trazer o inventário, de resolver o inventário, além disso, é a valorização, porque o advogado ele vai saber o que eu tenho que trazer, o que eu tenho que fazer. Nós precisamos fazer uma reunião prévia, podemos fazer online, podemos fazer fisicamente. Durante a pandemia, nós lavramos inventários. O Dr. Cláudio é um exemplo. Fazíamos uma reunião online, mas não deixamos de praticar os atos, né? Então, o advogado tem que ter uma previsibilidade do procedimento. Não pode ser uma coisa assim, cada hora uma coisa, cada hora eu peço uma coisa, cada hora, né? Quase, isso não acontece no registro de imóveis, viu, doutor Kikunaga? Isso aí não acontece, né? Vem uma nota, depois volta, aí pede outra coisa, isso aí não acontece, né? Isso aí não acontece, né? Por último, o contraditório. E aqui é um contraditório com vetor axiológico notarial registral. É um contraditório que ele existe dentro da serventia. Ah, Tom, você está falando aí só, né? Eu vou dar um exemplo. Nas compras e vendas, negócio jurídico oneroso que nós lavramos aqui. Quando tem direito de preferência do arrendatário rural, quando o imóvel é rural, nós chamamos o arrendatário para integrar a relação jurídica como interveniente anuente. Por que não? Traga ele aqui, quer dizer, nós estamos não só fazendo um contraditório, mas nós estamos trazendo o seu direito de preferência, falando, ó, ao invés de ficar te notificando, quase não tem problema, viu? O professor Kikunaga sabe disso, que o pessoal que passar a escritura com valor abaixo, isso aí não existe, isso aí é outro lugar, essas coisas não existem. Então, traz o interveniente anuente para compor o ato, dizendo, olha, você quer exercer seu direito de preferência? Não, eu não quero, não tem problema. Então, assina aqui que você já renuncia, é um documento revestido de fé pública, participa do ato, integra, é as claras, ó, esse é o valor, essa é a forma de pagamento, vem para cá. Isso, nós estamos desjudicializando, nós estamos impedindo que crie uma demanda, um processo. E não quer dizer que nós estamos tirando o trabalho do advogado, pelo contrário. Ele está vendendo, ele está demonstrando uma segurança jurídica a partir do momento que ele integra o negócio oneroso. Por isso que, às vezes, o advogado fala assim, não, eu só ganho no inventário. Mentira! O bom advogado, ele consegue prestar uma assessoria em outros negócios jurídicos, desde que isso muito bem estabelecido com as partes. Então, esse contraditório é exatamente isso. Muitas das negociações que poderiam iniciar uma demanda, uma celeuma, pode ser resolvido já na gênese. E aí é um princípio que eu aprendi, né, com o professor Kikunaga, que é o princípio da profilaxia notarial. É o juízo preventivo, a ideia de trazer, né? Eu falo isso, não é porque eu estou aqui, ele me chamou para participar com vocês dessa nossa live, desse nosso bate-papo. Sempre que eu encontro, eu tenho gratidão, eu tenho muita gratidão, e eu sempre falo isso que eu aprendi muito. E a todo momento que eu puder, eu vou agradecer as pessoas, como eu agradeço o Dr. Cláudio, eu agradeço todas as pessoas que de alguma forma contribuem e ajudam, que eu acho que isso que a gente precisa ter também na vida, muita gratidão pelas pessoas que nos ajudam. Isso é muito importante. Avançando mais um pouquinho, hoje nós sabemos que o provimento 85 do CNJ, e o CNJ para muitos, tá? A partir da emenda 45 de 2009, né, 2009, que criou o CNJ ele teve um importante, e vem até executando isso muito bem,
uma tentativa de desjudicialização em vários pontos. A gente pode falar aqui de vários, né? Tudo bem que o CPC trouxe a ato notarial do subcampeão, mas o que regulamentou foi o provimento 65 do CNJ. A alteração de nome de transgênero, o reconhecimento de filho socioafetivo, quer dizer, tem vários pontos que o CNJ vem buscando tentar, sim, uma desjudicialização. Eu sempre que eu posso, eu falo isso. Inclusive, eu tenho uma admiração gigantesca, é um querido amigo, que é o Dr. Nalini, uma pessoa que eu tenho muita admiração, mas se você pegar um pouquinho na história, o professor Naga vai lembrar disso, quando ele tentou um provimento administrativo em relação de conciliação e mediação, o CNJ lá em cima bateu e falou, não, precisa ter o advogado. Ele até tentou que as serventias pudessem fazer isso, quem lembra disso aí, não lembra agora o ano, mas o CNJ veio e disse, não, olha, o advogado é imprescindível. Então, existe sim um papel muito importante de proteção da classe, mas também eu vejo efetividade na classe. E eu quero deixar isso bem claro. Pelo menos onde eu atuo com os advogados aqui, é algo extremamente salutar. E, digo mais, tá? Até numa compra e venda, é legal você ter advogado. Hoje, com a nova lei da liberdade econômica, que alterou substancialmente o Código Civil, lá no 421A, trazendo aí um sobressalto, né? Vamos dizer, uma nova hipertrofia da pacta sunt servanda, da paridade, da excepcionalidade de intervenção judicial, né? Nos contratos paritários. Eu gosto de, inclusive, professor, trazer os assessores jurídicos no bojo da escritura. Compareceu o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga na qualidade de assessor jurídico das partes, ou da parte. Isso traz o contraditório. Isso traz o devido processo legal substantivo extrajudicial, porque tem advogado dos dois lados. Depois a parte não vai falar, não, o cara do cartório não leu aqui a escritura. E outra coisa, hein? Eu gosto de ler a escritura com calma. Aqui no cartório tem uma televisão grande, a gente lê a escritura juntos, porque depois esse negócio de, não, passa aí, minuto, não sei. Não. Os advogados gostam, o doutor Cláudio pode confirmar isso. A gente lê a escritura, a gente vai ter alguma dúvida, junto com o advogado. É quase que uma audiência. O negócio a gente conversa, a gente gosta de falar. Eu quase não gosto de falar, então você já imagina onde vai, né? Escritura que vai demorar 15 minutos, é meia hora, 1 hora, tá? E, falando do provimento 85 do CNJ, ele trouxe a integralização da Agenda 2030. Então, mas o que eu tenho a ver com isso? Porque o objetivo, o ODS 16, fala da paz, justiça e instituições eficazes. A partir do momento que o CNJ trouxe da Agenda 2030... Oi? Humberto, alô, por favor, eu vou pedir para desligarem o microfone. Ah, tá. Achei que era para... Não, é que teve um colega aqui que deixou aberto, mas vamos lá. Achei que eu tinha... Só vou aproveitar, então, já que eu abri o microfone aqui, a lei do superendividamento também, né? Essa lei recente do Congresso Nacional, que é importante que haja esse estudo sobre a solvência, sobre as condições do adquirente, até mais um motivo aí também para que haja uma intervenção do advogado, da assistência jurídica, né? Mas também é importante também. Essa questão, Heitor, quando a gente fala que, aproveitar que teve essa interrupção da lei do superendividamento, a gente está falando de contratos de natureza diferida, de natureza de execução continuada. Geralmente lá no Thomas, toma lá da cá. Vem aqui, pagou, recebeu a chave. Então, assim, é diferente a situação de uma negociação a longo prazo, né? Então, o Thomas vai fazer uma alienação fiduciária. Opa, mas você pode ter uma alienação fiduciária lá no uma hipoteca, pública. Tal, perfeitamente. Né? Mas é que a grande parte dos negócios jurídicos que vão para o cartório, né? É a compra e venda, né, Thomas? Né? Então, essa alienação fiduciária, como prevê lá o artigo 38, permite a instrumentalização particular, muitos bancos vão fazer por instrumento particular. Os credores, geralmente, vão fazer por instrumento particular, né? Salvo se for pessoa física. Aí a pessoa não tem muito conhecimento, aí vai para o Thomas para ele fazer a minuta. Mas eu acho que um detalhe interessante que o Thomas comentou sobre a atividade notarial é justamente essa posição que o tabelião tem no exercício da magistratura cautelar. O Thomas falou sobre o assunto,
mas ele não falou sobre isso, né? O notário, ele é conhecido como um juiz extrajudicial. E por que que ele age como juiz? Porque o Thomas, ele precisa se convencer da vontade real das partes. Então, quando Thomas fala do princípio da pessoalidade, que decorre do princípio da imediação, o princípio da imediação que tem no processo civil também tem no extrajudicial, na via notarial. E o Thomas, ele é responsável por essa imediação, ele é responsável em tutelar o consentimento. E o consentimento é a vontade, é a manifestação da vontade sem vício. Então, olha o trabalho que o tabelião tem para poder lavrar um ato notarial. Ele precisa se certificar, precisa se convencer que as partes estão manifestando tudo o que desejam. E aí o Thomas vai aparando as arestas. Opa, você vai querer fazer tal coisa? Então você não pode fazer tal coisa, porque senão vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e papapá. Então, ou seja, é um trabalho de uma pessoa que precisa, o notário, ser muito corajoso e muito estudioso. Né? Então, a atividade notarial, Thomas, realmente, como você disse, e eu ratifico tudo que você comentou, é a principal profissão do mundo. Porque isso, na sua história, né? Ontem a tabeliã Carla Watanabe trouxe lá no Instagram dela informações sobre as ordenações afonsinas, né? Que trazia a figura do tabelião como essa figura de confiabilidade do Estado. Quem é que você confia? Quem que é o porto seguro da sociedade? É o notário. E, realmente, a advocacia tem que entender isso. Entender que o porto seguro de uma boa negociação, de um relacionamento negocial, passando pelo notário, o advogado divide a responsabilidade, né? Por quê? Porque o tabelião, ele não vai copiar e colar a minuta do advogado. O tabelião tem o dever de qualificar também a minuta que o advogado traz. Não, Thomas, copia e cola. Não. No papel branco, você faz o que você quiser. No meu papelzinho amarelo, não. Então, eu lembro claramente, Thomas, quando eu era substituto do cartório, na época eu era escrevente ainda. Eu fui fazer uma escritura com uma construtora e ela já tinha cobrado juros no pé. Eu estava fazendo uma alienação fiduciária. Eles queriam que eu cobrasse, que eu colocasse que ia cobrar de novo juros. Aí eu falei para o dono da incorporadora, negativo. Aí o cara falou, mas quem manda aqui sou eu. Eu falei, o senhor tem razão. Quem manda na tua empresa é você. Quem manda nesse papel amarelo aqui sou eu. E eu não vou fazer. Evidente, perdi a confiança do cliente, né? Porque ele já falava assim, não, esse daí eu não vou poder dobrar. Então, vamos trabalhar com outro tipo, outra pessoa. Tudo bem. Há 2 semanas atrás, a mesma empresa me procurou com um problema registral, Thomas. Tudo bem? Lembra de nós? Falei, lembro sim. Você pode fazer uma proposta? Claro, 30% a mais. Né? E vamos lá, vamos esperar. Certo? Essa questão que o Thomas traz da credibilidade é isso. Então, o advogado como profissional, ele também tem que demonstrar o caráter dele, caráter como advogado, caráter como profissional, de trazer para o tabelião confiança também. Porque uma coisa é eu chegar, eu advogado, e tentar passar um documento. Opa, será que o Thomas não vai ver? Vou enfiar lá. É por isso que, nas minhas consultorias, nas minhas aulas, eu sempre comento, Thomas, quando eu falo de inventário, o artigo 26A do Decreto 46655/2002, ele traz uma obrigação para o advogado. O advogado, no inventário, tem que peticionar ao tabelião
trazendo o rol, o plano de partilha. Quem é que vai analisar isso? É o advogado junto com os clientes dele. Não é para chegar lá com um monte de papel lá pro tabelião e falar assim, doutor, tá aqui, ó, volto daqui um mês. Isso é uma grande irresponsabilidade. E eu sempre comento com os tabeliães que eu presto consultoria e nas aulas. Advogado que faz isso não tem a mínima condição de exigir respeito de qualquer outro profissional. Do mesmo modo, o campeão. Então, quando a gente fala em desjudicialização, nós estamos falando de um novo caminho para a solução do direito material. E eu fico muito feliz, Thomas, de saber do teu carinho por mim, e é recíproco, né? E eu sempre tento manter o meu nome protegido de eventuais problemas, né? De eventuais fofoquinhas, ou seja, eu sou assim. Não me quer como advogado? Não tem problema nenhum. Tem um monte de advogado que vai fazer o que você deseja. No meu escritório, quem manda sou eu. Quem determina o caminho da solução sou eu. E assim é o notário. Quem determina o caminho da solução é o notário. E é por isso que ele tem independência jurídica. Então, quando o notário ele tenta criar um novo caminho, fico muito feliz que o doutor Cláudio abraçou a ideia, que o doutor Cláudio compartilhou com essa ideia, né? Não sei de onde veio essa ideia, mas certamente foi uma ideia conjunta de vocês, e eu fico muito feliz dessa evolução e desse bom relacionamento entre notários e advogados. Não, eu, com certeza, ratifico tudo e acho de tudo uma das mais importantes, a conduta junto advogado tabelião. Porque eu ainda sinto que muitos colegas, você sabe muito bem disso, têm ainda esse bloqueio. Isso tanto parte da advocacia quanto parte dos cartórios. Ainda tem esse bloqueio. Eu falo por mim. É um prazer receber um advogado que quer fazer e que quer resolver. Mas, pelo tempo, eu queria falar tanta coisa com vocês. Vamos entrar no ponto... Peraí, que subiu a tela aqui. Voltou. Vamos entrar no ponto dos incapazes, né? Como que isso aconteceu? Como que foi concebido isso, que é o nosso grande tema aqui hoje, né? Dr. Cláudio vinha diligenciando na serventia, nós já vimos, ele já tinha apresentado um rol, eram 3 inventários, né? Já estava bem encaminhado, a minuta já estava pronta, estava tudo muito certo, muito encaminhado. Mas é importante lembrar que havia dentro desses 3 inventários um problema de regularização fundiária. Por quê? A matrícula do imóvel estava no nome... Não estava na família, estava no antigo vendedor de 1987. Morreu, né? Lá ele o autor da herança, ele faleceu. A esposa fez uma cessão de meação e os herdeiros uma cessão de direitos hereditários, passando por esse, que é o vô, né? Que é o comprador, que já falecido também. E aí veio aí 3 sucessões. Muito bem. No meio desse caminho veio o Covid, né? Já estava o Covid já acontecendo, e foi algo meio trágico aqui na cidade, na cidade vizinha, aqui em Leme, né? Eu estou em Pirassununga, cidade vizinha, porque o pai pegou, aí um filho foi cuidar, aí pegou, morreu o filho, depois morreu o pai e morreu o outro filho, quer dizer, foram os 3. Morreu o pai e os 2 filhos. Nisso, o doutor Cláudio falou, Thomas, e num dos dias até, inclusive, que um deles faleceu, o doutor Cláudio até atendeu, conversou com eles, quer dizer, toda uma problemática ali que aconteceu. E aí o doutor Cláudio falou, Thomas, agora acabou, porque a minuta está pronta, o inventário está pronto. Eu falei, mas não, vamos fazer, infelizmente, né? Pega os 3. Eu falei, não, sabe o que é? Tem vai vir um neto aí agora e tem um absolutamente incapaz, e um relativamente incapaz. Aí eu já tirei o pé, né? Eu falei, não posso fazer. O doutor Cláudio, não, tem que fazer isso daí. Como é que nós vamos tocar? Isso aí tá pronto já. Não dá. Não. Bom, eu falei, olha, em 2014, desculpa,
Em 2014, lá na Escola Paulista da Magistratura, eu fiz um TCC, mas eu falava do divórcio. Estou incapaz. Né? Não tinha falado do inventário. Eu falei, olha, eu acho, sei lá, dá para tentar, vamos pensar nisso. E o doutor Cláudio, na hora, ele encampou e falou, não, vamos fazer isso, eu vou fazer um pedido, vou pedir para o juiz, aquela, né, a advocacia criativa, que acredita que, o céu é o limite, vamos resolver. Eu falei, então vamos embora. O doutor Cláudio falou, olha, eu vou pedir que você faça uma declaração. Eu acho que começou tudo nessa declaração, né? O doutor Cláudio falou, faz uma declaração que está tudo pronto aí, junta a minuta, fala que está pronto, está tudo certo aqui para a gente lavrar e vamos tocar. Eu falei, olha, a gente poderia vislumbrar a seguinte situação. O Código de Processo Civil, agora eu não vou lembrar o artigo, acho que é 682, fala que quando tem testamento tem que ser judicial. Mas a maioria dos estados já tem provimento administrativo dizendo o seguinte, ó, faz a abertura e cumprimento do testamento no judiciário, autorizando para fazer no extra, e faz o inventário extra. Bom, analogicamente, nós poderíamos, baseado no princípio da Saizine, que está lá certo previsto no artigo 784, bom, se a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, não tendo diferença de reposição nem pagamento diferenciado, por que não fazer o pedido, né, no judiciário? Bom, o doutor Cláudio pediu, fiz uma declaração ali, escrito, sem querer ensinar o juiz, né? O juiz já sabe, né? A gente não precisa ensinar o juiz já tem o direito, só fala os fatos, né? Então, coloquei uma coisa bem simples, uma folha, eu estou, inclusive, o doutor Cláudio tem até o cuidado de não pedir segredo de justiça, para depois ajudar a comunidade jurídica, quer dizer, teve todo um preparo, uma reflexão nossa, foi muito legal, foi mais de uma reunião, a gente conversando sobre isso, tá? E aí eu fiz a declaração, escrito assim, olha, pelo princípio da Saizine, 1784, Código Civil transmite desde lá, não vai ter prejuízo para ninguém. Porque se o inventário é declaratório retroativo, eu não estou constituindo, já transmitiu. Eu não estou fazendo pagamento diferenciado, vai ser tudo por igual. Qual que é o problema? Bom, feito o pedido, tinha que passar pelo MP. Felizmente, graças a Deus, a coisa foi de uma vez e pum. Um belo dia, o doutor Cláudio passou no cartório, ó, tá aqui o alvará. Pá! Meu Deus do céu. Não é possível. E no alvará, eu até publiquei no Instagram, tá lá o juiz, ele teve cuidado, e o doutor Cláudio pediu isso, para fazer o inventário no meu cartório, que estava pronto, que a gente já tinha diligenciado, tinha que estar pronto, estava tudo certinho. O doutor Cláudio teve esse cuidado de ser um pedido específico. E no alvará, o juiz colocou que o inventário seja deflagrado no cartório de Cachoeira de Guemas, de Pirassununga, pau, marretou, né? Falei, nossa senhora, eu não estou acreditando nisso. Foi uma emoção, assim, na hora que vocês devem imaginar. Nossa, então vamos, né? Bom, o negócio caminhou. Nesse momento, eu já vinha refletindo um pouco sobre isso e já tinha conversado também com o doutor Naline e com o doutor Germano. O doutor Germano ia até participar hoje, infelizmente, eu nem tinha falado nada, mas eu tinha convidado ele ia participar e fazer uma surpresa, que bateu um papo com a gente também, mas ele falou que na próxima ele virá, já se comprometeu com a gente, tá? E com a adnotária. E nós concebemos esse artiguinho um passo adiante, junto com o doutor Naline, o doutor Germano e eu, mas muito com as mãos também do doutor Cláudio, tá? Ele não tá ali no artigo, mas o filho é dele também. É uma multiparentalidade. E aí o que aconteceu? Saiu o artiguinho, e aí aquilo houve uma exposição muito grande, uma repercussão muito grande, né? E muitos, não, mas não é o menor, porque muitos me indagavam assim, professor, não, mas o absolutamente incapaz assinou a escritura. Veja, ele não vai assinar porque ele não pode assinar, meu Deus. Alguém tem que representá-lo. Por isso que ele não entrou na escritura. Não, mas ele tem que estar na escritura. Bom, isso aconteceu, foi maravilhoso, assim, a cidade, o doutor Cláudio pode falar que, assim, o doutor Cláudio virou uma referência municipal lá, ele vai ser vereador, eu acho, a próxima eleição. Todo mundo conheceu, não? Porque foi uma coisa muito comentada. E o juiz, que era aqui também consignar, foi muito corajoso, foi muito sapiente, acho que ele teve também
o doutor Cláudio teve um papel nos bastidores, eu não fico falando, mas como ele está aqui hoje, eu tenho certeza que eu posso falar isso. O doutor Cláudio teve um papel muito assim, de conversar, de demonstrar, não só de pedir, mas demonstrar a complexidade do negócio. Assim, ia levar mais de 10 anos pelas 6 sucessões, programa de regularização fundiária, como é que é para anotar isso no registro, quer dizer, imagine a situação que seria isso, né? E o problema da família, né? Um todo. Isso aconteceu, houve toda essa exposição que vocês acompanharam. Assim, passou, eu não vou falar agora, acho que 1 mês ou 2 meses, agora não vou me recordar. Vem a portaria 5914 do estado do Acre. Aí, 8 de setembro de 21, salvo engano, 10 de setembro, veio a portaria. Para mim, foi, nossa, dispôs sobre realização de inventário extrajudicial no tabelionato com menores. Eu falei, nossa, que legal, né? E eu nem tinha percebido que o próprio juiz, eu não conheço ele, mas quero agradecer aqui também, assim, toda a honra, né, referência, até muitos colegas falaram, sabe, nossa, acho que é uma das primeiras vezes que, não considerando de um ato normativo, de uma legislação ainda que administrativa, citou um notário, né, citou o doutor Nalini, hoje advogado também, né, desembargador aposentado, ex-presidente, citou o doutor Germano e me citou, né, quem sou eu, né? Mas fiquei muito feliz, assim, de poder ter essa menção. E no estado do Acre, agora a gente saiu de Leme e fomos para o Acre, ele foi ainda mais audacioso. E ele se preocupou com uma informação que já até perguntaram para mim, e é temerário eu responder, que é sobre a questão de cobrança de custas, né? Que nós estaríamos utilizando 2 vias. Como que ficaria isso? É algo que a adnotário precisa até desenvolver do ponto de vista advocatício, porque é algo que não tem uma resposta. Eu tenho uma opinião, mas tá difícil isso ainda, né? Mas o que o Acre fez? O Acre fez o seguinte, ó, esse juiz, na portaria, manda a minuta submetida à corregedoria com uma natureza de pedido de providência administrativa, pode ser o notário ou as partes. Aqui eu acho que deveria, tá, com todo o respeito, mas deveria incluir o advogado. E quando ele colocou legitimados, a gente até pode entender que o advogado está ali, mas eu gostaria de deixar expresso, né? Parte, notário, mas para o notário exigiu, o advogado deflagrou. Então a gente poderia entender isso. Mas o que foi legal? Ele tratou da cobrança, que ele disse o seguinte, ó, como tendo uma natureza administrativa, de pedido de providência, não vai incidir custas processuais. O advogado vai pagar só os emolumentos. Então, isso ficou legal, porque aqui no estado de São Paulo, salvo no caso de justiça gratuita, mas você vai estar pagando 2 custas. Né? O próprio caso de Taubaté, que nós vamos avançar agora, teve custas. E ele vai ter que pagar as custas no processo judicial e vai ter que pagar os emolumentários, os emolumentos de natureza de taxa. Então, isso é algo que a gente vai ter que compatibilizar e entender bem como a gente pode resolver isso. Mas no Acre ele avançou nisso, já trazendo para uma natureza administrativa, sendo solicitado pelo cartório, o advogado ali, os legitimados, a própria parte, submetida a minuta, passa por ele, MP, juiz, ok, lavra, e depois devolve para cumprir as exigências legais. O nosso caso de Leme, o primeiro no Brasil, nós tivemos que, o doutor Cláudio apresentou a escritura de volta, o ITCMD, tudo certinho, para manifestação posterior do MP e do juiz. Ele quis conferir a escritura. Deixa eu ver se está tudo certo mesmo. Né? Essa foi a nossa ideia. Então, desjudicializou? Sim, basicamente o que fez com o testamento, mas ele quis ver de volta, que foi o primeiro. Né? Esse de Taubaté agora, que nós avançamos, né? E que eu, nossa, mais uma vez, assim, uma honra, não conheço o juiz, assim, eu gostaria também de parabenizar e agradecer mesmo, assim, a menção, porque ele me citou expressamente, junto com o doutor Nalini e o doutor Germano, mas falou até do meu cartório, então, assim, a gente fica feliz porque é um esforço que a gente vem desenvolvendo desde 2014, ninguém muito acredita, aí vem o doutor Cláudio nos abrilhantar, mais uma vez, sozinho não conseguiria, por isso da imprescindibilidade da advocacia, eu vou repetir isso inúmeras vezes, e para os colegas que às vezes falam, não, vai dar pedido direto, não concordo, continuo falando sobre a imprescindibilidade, se não fosse o doutor Cláudio e ele, na representação da advocacia, eu não conseguiria,
Então, eu acho que isso a gente tem que firmar. Mas Taubaté foi totalmente disruptivo, porque daí o doutor Érico lá, ele rompeu assim, foi um negócio mais ainda do que eu imaginava, porque o advogada pediu para ele, o parecer do Ministério Público foi de negar, né, dá para você ver ali no relatório do alvará, e depois eles nos cita, né, fala do artigo, um passo adiante, fala da comarca de Leme, que o doutor Cláudio conseguiu o primeiro caso aí do Brasil, e aí ele já fala o seguinte, olha, dá para fazer extrajudicial, não tem prejuízo, e extingue o processo e fala, está autorizado, utilize o alvará para lavrar no extrajudicial. E aí ele fez exatamente no ponto do testamento. Abertura, cumprimento e lavra. Resolvido o problema. E aí, mesmo para quem acha isso um pouco avançado, veja, nós estamos interpretando, mesmo quem queira criticar a solução, professor, ouvintes queridos, olha só, mesmo que a gente for criticar, então a gente tem que criticar o testamento também, que está há anos aí, desde 2016, todo mundo fazendo, porque é a mesma coisa. O Código de Processo Civil veda o testamento no judiciário, só judiciário. Aí vem o provimento e fala, não, pode abrir, cumprir e fazer no extra. Ué, é a mesma coisa. Ah, Thomas, mas tem a questão do incapaz. O Ministério Público tem que tutelar. Bom, espera aí. Se não há nenhum tipo de pagamento diferenciado e ele vai receber a mesma coisa, qual seria a tutela? Então, perceba que a nossa exposição e essa live, esse nosso encontro, ele é tão brilhante e ele é tão oportuno, porque ele está pegando o que eu estou falando já de terceira geração dessa solução. A gente tem que inventar as coisas, né? Tem que ser igual alguns doutrinadores, criar uns rótulos para... Mas, assim, a primeira geração nossa foi o pedido do Dr. Cláudio, com todo um cuidado, uma preocupação de não avançar. Foi o mais difícil, porque não tinha um precedente. Não tinha nada. Tinha uma declaração de um tabelião do distrito de Cachoeira de Emas, em Pirassununga. Era o que tinha. E o doutor Cláudio teve todo um cuidado de tratar e conseguimos o primeiro. Tanto é que o próprio Taubaté citou isso, quer dizer, já gerou um precedente, então facilitou também o caminho, foi o primeiro caminho, né? O segundo grau, ou segunda geração, foi o do Acre, mas ainda que de forma administrativa, já fazendo uma transmutação ali, né, alterando-se a natureza jurisdicional para administrativa e estabelecendo o envio de minuta prévia, uma ideia ainda de fiscalização prévia, tanto do MP quanto do corregedor. Então, ele avocou digamos assim, que uma prevenção, antes de colocar no papel amarelo, antes de botar no livro. Ele avocou isso para ele. E eu acho que a terceira geração, e essa grande evolução, e por isso de ser tão oportuno essa nossa live, pode notar, é que Taubaté agora, ele rompeu isso, ele disse, não, peraí, se é Saizine, se vai ser a transmissão igualitária, como anda lá o arquétipo de 1829, sem nenhum tipo de pagamento diferenciado, sem prejuízo, e os menores vão receber o que é de direito, está extinto o processo, está autorizado, pode fazer no extra. E aí que eu acho que houve uma grande aí evolução. O que eu acho que ainda tem, se vocês perceberem no alvará, está lá escrito, o autor paga as custas, né? Então, assim, talvez nós tenhamos um bis in idem, né? Uma bitributação aí em relação à taxa do custo do processo e dos emolumentos. Num primeiro momento, sim. Então, é algo que, se continuar do ponto de vista jurisdicional, você vê que ninguém falou isso, hein? Estou falando aqui em primeira mão, ninguém nem refletiu, ninguém pensou sobre isso. Eu tive uma pergunta de um advogado, de um colega, que acabei não conseguindo responder ainda, já tratando um pouco dessas questões de custas processuais. Mas olha que situação importante que a gente vai ter que desenvolver em relação a isso, porque é uma solução que me parece, até alguns no começo, quando eu fiquei muito feliz, alguns falaram, não, mas tem um projeto de lei aí, quer dizer, o projeto de lei
quantos projetos de lei nós temos e muitas vezes não consegue passar por todo o processo legislativo. Então, a verdade é que, de certa forma, isso rompeu, isso vem caminhando, e eu acho que é um grande começo, né, de um grande fenômeno de desjudicialização que, junto com a força da advocacia, com a intelecção de uma acessibilidade de justiça, nós conseguiremos juntos, atividade notarial registral, com a advocacia forte, essa intelecção de prestação de, não só um serviço público do nosso lado, mas de uma prestação de um serviço de advocacia e de acesso à justiça fenomenal. É isso que eu queria passar para vocês e agradecer imensamente essa oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos essa brilhante palestra, Dr. Thomas. O entusiasmo, o combustível dado para nós desse lado aqui do computador, como advogados, de não se conformarem com um simples texto de lei, como se isso fosse todo um ordenamento jurídico, né? Um ordenamento normativo. Foi o que eu falei no começo do evento hoje. Eu tinha certeza que pelo conteúdo das palestras que o Dr. Thomas já tinha ministrado, tive a oportunidade, por exemplo, de acompanhar um debate muito qualificado com o Arthur, o Delguércio, o Dr. Germano e o Dr. Thomas, falando sobre esse assunto, ainda sem a novidade desse alvará de Taubaté. E quando a diretoria havia se reunido e falou, olha, o evento seria com o Dr. Thomas no fim do ano letivo aí de 2021, eu falei, vai ser sucesso garantido, e eu tenho certeza que foi. Então, a honra é toda nossa, o agradecimento é todo nosso. As portas estão mais que abertas, estão escancaradas para o Dr. Thomas. Nós precisamos de estudiosos, acima de tudo, independente da profissão, notário, registrador, magistrado, advogado. Sem o estudo, sem o empenho, sem a busca, o brilho no olhar, o sangue no olho, a profissão é secundária. E essa é a ideia da academia. A academia, ela é formada, os membros fundadores são advogados, mas nós temos hoje o privilégio de termos nos nossos quadros outros profissionais do direito, tabelião de notas, magistrado. Esse ano de 2021, por exemplo, nós tivemos palestras em que participaram juízes de direito, tabeliões de notas, registradores de outros estados, da Bahia, do sul do país, notários do interior de São Paulo, da capital, de outros estados. Então, essa é a intelecção que eu acredito que o Dr. Thomas tenha muito bem esclarecido para a gente. O estudo, o aprofundamento do estudo do direito notarial e registral. E eu faço também, eu sempre disse isso desde lá da época que nosso querido presidente Kikunaga, lá da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB São Paulo. É muito importante que nós tenhamos fixadas as premissas do direito notarial e registral. Mas o operador do direito notarial e registral, ele tem que ter muito bem consolidado isso, essa humildade de que o direito notarial e registral é um instrumento para a entrega de um bem jurídico maior. E que o direito material está no Código Civil. E que o direito supra está na nossa Constituição Federal. Então, a partir do momento que eu interpreto e dialogo todas as fontes do direito como um todo, aplicando ela ao direito notarial e registral, eu vou ter a entrega da cidadania. Eu vou ter aquilo que o nosso querido presidente fala com brilho no olhar, a entrega da paz social. Nós, normalmente, nos deparamos nesses eventos, e tantos tivemos, tanto em 2020 como em 2021, por conta da pandemia, o que foi, por um lado, nós tristíssimo, mas do lado profissional qualificou a gente ainda mais. E quantas foram as vezes, em outros eventos, de outros encontros, o direito de família tem que se integrar e se encaixar no direito notarial registral. O direito das sucessões
tem que se integrar e se encaixar no direito notarial registral. O transgênero, a alteração de nome, a cidadania, a dignidade da pessoa humana tem que observar as premissas do direito notarial registral. O direito sacrossanto à propriedade daquele que imprime função social prevista na Constituição, que merece ser declarado titular do domínio, tem que observar as regras do direito notarial registral, à luz do provimento 65, fazendo aqui um jabazinho para a nossa querida uso campeão extrajudicial. Quando, na verdade, o diálogo das fontes é o extrato do que foi falado hoje. É esse entusiasmo para que nós hajamos principalmente e primordialmente como operadores do direito. E uma vez identificados os institutos, uma vez fixadas as premissas, aí a gente vai para a nossa funcional. Opa, eu sou advogado. Opa, eu sou notário. Opa, eu sou registrador. Opa, eu sou magistrado. Opa, eu sou representante do Ministério Público. Porque a partir do momento que nós colocamos os institutos à frente, o trabalho fica mais fácil. E eu tenho certeza que falo pelos meus pares da academia, que esse evento de hoje foi extremamente motivador para todos nós. Então, me estendi um pouco, mas não tinha como deixar de externar essa admiração pela sua palestra de hoje. Muito obrigado e acredito que nosso querido presidente vai também fazer alguma consideração nesse sentido para a gente já aproveitar e já abrir para os debates e para as perguntas, porque eu tenho certeza que a gente tem muita pergunta para fazer aí. Já vamos começar a fazer pergunta, né? Passo a palavra antes, acho que Heitor permitir a palavra ao doutor Cláudio. Mas ele faça considerações, né? Perfeito, doutor Cláudio. Nós vamos fazer uma placa, o primeiro auditório da Adnotário vai ser o auditório do doutor Cláudio. Seja bem-vindo. Nós o recebemos com muito abraço e muito carinho. E, por favor, se manifeste aí para passar as suas experiências nesse sentido. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Fico muito honrado pelos elogios que me foram dirigidos, né? E é isso, né? E tudo foi fruto de uma interação, de um trabalho conjunto diante das dificuldades que se surgiram ao longo do inventário. Foi uma situação triste que acabou levando a isso, né? E nós nos vimos obrigados a buscar algum outro meio, a criar alguma coisa para tentar resolver o problema da família. Porque ficaríamos muito tempo para conseguir, dentro do judiciário, solucionar essa questão, né? E aí as ideias foram surgindo, frutos de muito debate, de ideias, até que surgiu a ideia da declaração, né? Porque não basta só pedir, né? Precisamos fundamentar alguma coisa para que o juiz também tenha segurança para poder entender o que estava sendo feito, né? Porque imaginamos como vamos peticionar narrando todo o acontecimento, mas ficaria aquela dúvida, né? Mas até que ponto isso estaria realmente pronto e de que maneira seria feito? Foi daí quando surgiu a ideia da declaração. E a partir disso nós peticionamos, narramos todos os fatos, com base no que já existia, na própria minuta da escritura, e conversamos com o Dr. Thomas, que prontamente fez essa declaração, que foi uma declaração até simples, mas com todo o cuidado de narrar o conteúdo, né? E peticionamos. E para surpresa, tanto o Ministério Público quanto o juiz acabaram deferindo o pedido, né? E daí acabamos lavrando a escritura. Muito bem. E hoje... Oi. Desculpa. Qual foi o fundamento
né? Ou os fundamentos que o senhor utilizou no teu pedido? Nós começamos, a princípio, fizemos uma analogia com a questão do testamento. Porque se a princípio não poderia, mas pela forma extrajudicial, mas veio o provimento autorizando, tentamos fazer a analogia. E até porque a questão da transmissão já havia ocorrido, né? Era questão de se regularizar a situação utilizando a analogia do testamento. Entendi. Uma pergunta que eu preciso, aliás, são várias, né? É uma crítica, mas que é necessária. Porque, Thomas, você sabe que nas palestras, né, nos eventos, nos cursos de pós-graduação, de direito notarial registral, sempre se tem uma visão que o tabelionato de notas, os ofícios de registro, são instrumentos para a materialização do direito. Então, a serventia, o serviço notarial registral, ele é um modo de você materializar aquele direito. Para isso, o serviço notarial registral, ele depende de algumas premissas. A principal premissa na atividade notarial é a juridicidade. Diferente da legalidade estrita, é a juridicidade, que é uma ampliação do poder do notário na interpretação da norma. Ok? Então, o tabelião, no exercício da sua função, ele tem esse poder de avançar, de usar a principiologia para poder fundamentar uma escritura. Mas aí vem um detalhe. Essa interpretação, essa discricionariedade jurídica do tabelião, qual que é o alcance? E aí vem a pergunta. O artigo 610 do CPC, ele é categórico. Ele traz os requisitos da via judicial e os requisitos da via extrajudicial. Se ele traz os requisitos, ele está trazendo os elementos de validade do ato. Então, presentes aqueles requisitos, você vai por esse caminho. Presentes os outros requisitos, você facultativamente, você pode ir pelo caminho extrajudicial. Os requisitos são diferentes da via judicial e da via extrajudicial. Aí vem um problema. Quando veio o provimento do tribunal, para autorizar o inventário com testamento válido, o provimento é norma administrativa. Então, teoricamente falando, o provimento é manifestamente ilegal. E essa é a minha preocupação. Porque a advocacia, Cláudio, ela é perfeita. Você está tentando buscar solucionar um problema da família, um problema do teu cliente, que precisa de solução. E essa solução foi dada. Ótimo, maravilhoso. E foi dada pelas mãos de um tabelião altamente competente. O meu problema, a minha crítica qual é? É que essa margem aberta para a revogação ou a derrogação de uma lei federal por uma norma administrativa, ela traz um reflexo do que está acontecendo hoje com o Poder Judiciário. O ativismo do Poder Judiciário de atropelar as normas. E aí vem um outro problema. A atividade notarial registral, ela trabalha com o princípio da segurança social.
E essa segurança social, infelizmente, no nosso país, que adota o modelo civil law, depende de lei. Depende de um processo legislativo. E o que a gente percebe? A gente percebe que a lei, ela sempre está muito distante da realidade. Está muito distante da necessidade da população. Então, é evidente que minha crítica não é ao ato, não é a autorização judicial, mas foi uma autorização contra a legem. Apesar de ser uma autorização judicial, foi contra a legem. Então, a ideia de você desjudicializar é uma ideia natural do notariado. Então, todo trabalho, todo direito que não há conflito, por que não desjudicializar? Não tem sentido eu levar para o Poder Judiciário. Então, a gente começa a perceber que o Estado ele é totalmente ineficiente. E aí o legislador, sendo omisso, o Poder Judiciário, nessa gana de legislar, e aí vem uma outra crítica. Acredito eu que o notariado, tanto os notários quanto os registradores, têm total capacidade de se autorregulamentar, de se autofiscalizar. Eu não preciso de um outro órgão para fiscalizar o trabalho de excelência dos notários e registradores. Por quê? Porque a Constituição Federal atribuiu aos notários e registradores um poder, dever, muito importante, que é o da fé pública. É uma categoria profissional. Por que ela não é autofiscalizada? A OAB é autofiscalizada, a magistratura é autofiscalizada, o MP é autofiscalizado. Agora, o notário registrador, que é um profissional do direito por lei, reconhecido pela Constituição Federal, é fiscalizado pelo Poder Judiciário? E eu vou falar por quê. Porque tem alguns atos mais simples que o Poder Judiciário não autoriza. Então, eu vou dar exemplo para vocês. Eu tive um inventário aqui em São Paulo, Thomas, de um casal que veio do Líbano durante uma guerra. Eles foram casados no religioso lá, vieram para o Brasil, documentos com o mesmo sobrenome, correspondendo que eram casados, compraram um imóvel no Brasil, o escrevente lá do cartório colocou lá como eles eram casados na comunhão universal. E não eram casados na comunhão universal. Eles eram casados no Líbano. E lá vige a separação total. Aí a mulher morreu. Fui para onde? Para o extrajudicial. Quero lavrar a escritura. Ah, não. Cadê a certidão de casamento? Mas não tem certidão de casamento. Não, sem a certidão eu não lavro. É o marido e 2 filhos. Se eu declarar que é união estável, você lavra. Que é uma situação de fato. Eu estou colocando que eles são casados porque eles eram casados. Mas eles não têm a prova do casamento. Mas a matrícula fala que eles eram casados. E qual que é a relevância do casamento hoje? Se ela comprou junto o apartamento. Então não vai ficar metade para ele e a outra metade para os 2 filhos. Não vai ter mudança nenhuma. Negaram. Fiz o pedido de providência. A Corregedoria negou. Mandei para a Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral negou. Mas não é para desjudicializar? Não é para desjudicializar. É uma coisa muito mais simples do que de vocês. Aí eu fui para onde? Para o Poder Judiciário. Aí eu fui para o Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário nem olhou. Determinou a partilha, mandei para o registro de imóveis. Aí o registro de imóveis registrou. Antes, um detalhe. Depois que a pessoa faleceu, o tabelionário de notas que fez escritura retificou a escritura dizendo que era a separação total. Mas ela comprou junto, como compradora, assinou junto. O registrador negou a verbação. Mas você está negando a fé pública do tabelião? Processo de dúvida.
Corregedoria, negado. Porque tem que ter a mulher. Uma mulher morreu. Está lá com um documento do consulado, que é separação. Sem a certidão não dá. Registrei o formal de partilha. O que o pai, depois que registrou, passou um mês, o cliente me liga. Kikunaga, meu pai, ele está idoso e ele quer doar o imóvel para nós. Você faz a doação? Eu falei, faço, claro. Você quer fazer a doação por instrumento particular ou por instrumento público? Não, vou fazer por instrumento público. Porque eu tenho essa tese, Thomas, calma. Eu tenho a tese da doação por instrumento particular. Vamos fazer por instrumento público para a gente resolver logo. Mandei para o cartório. O que o cartório pediu para mim? Para fazer a doação, me apresente certidão de casamento. Por quê? Por quê? O cara é viúvo. Não lavraram. Não lavraram. Aí eu falei, só pode ser perseguição comigo. Aí eu falei pro cliente, e agora? Vamos para onde? Vou suscitar, vou fazer outro pedido de providência da doação? Falei, vamos fazer instrumento particular. Fiz instrumento particular de doação. Mandei para registro. Devolveram. Não pode, por causa do artigo 108. Aí eu falei, então leia o artigo 108, primeira parte, junto com o 541. Processo de dúvida. Tá para julgar lá no Conselho da Magistratura. O cliente falou assim para mim. Ele falou assim, eu sou do Líbano. Moro a vida inteira no Brasil. Nunca me senti brasileiro. Por quê? Porque tudo no Brasil é difícil. Então, algumas coisas, Thomas, que deveriam ser fáceis, não são. Outras coisas que a lei proíbe, é permitido. E eu fico preocupado com esse ativismo judicial. Eu acredito que não há prejuízo, eu acredito que o ato foi feito corretamente, que o juiz, ele foi muito justo em autorizar a lavratura, só que foi feito contra legem. Assim como o provimento do testamento, assim como as questões da uso capião. Eu faço críticas acadêmicas para melhorar o sistema. Então, o que acontece, Thomas? O fato de eu criticar algumas coisas notariais registrais não significa que eu não respeito imensamente o trabalho feito pelos notários registradores. Tanto que eu uso o sistema notarial registral todos os dias. Sempre falo para meus clientes, vamos registrar, vamos tentar fazer tudo na via notarial registral. Para quê? Para fomentar o serviço, fomentar a segurança. Só que quando você pede, e é evidente, Thomas, a gente advoga há bastante tempo, a gente está bastante tempo na área, eu estudo a matéria há muito tempo, não sou o dono da verdade, mas muitas ideias minhas, eu sou isolado, mas todas as minhas ideias eu fundamento muito bem. Essa questão do ativismo judicial cria um problema, que os fins justificam os meios, que é aquela máxima, né, que todo imperador podia fazer o que ele bem entendia, entendeu? Usar da força para poder fazer do jeito dele. Isso é muito perigoso. Estamos vivendo isso. A gente está vivendo uma ditadura velada, onde o Poder Judiciário manda e desmanda, e a população fica refém disso. Então, toda vez que se trata desse assunto, da fiscalização do Poder Judiciário, por mais que os juízes, magistrados tenham competência, eu não nego essa competência, mas, sistematicamente, cada vez que o CNJ traz uma resolução, cada vez que o tribunal traz um provimento, ele tira a tua independência jurídica prevista no artigo 28 da Lei 8935 de 94. E isso é perigoso para a sociedade. Por quê? Porque nós precisamos de um profissional do direito
imparcial, independente. E cada vez mais, Thomas, nós não temos isso. Por quê? Vem o provimento 100 do CNJ e fala, olha, para fazer ato eletrônico, eu não posso mais optar pelo tabelião. Eu não posso mais fazer com você. Eu tenho que fazer na região do imóvel. Então, assim, porque eu não moro na tua região, eu moro em outra região. Mas como assim? Um provimento derroga a Lei 8935? Desculpa. Ai, não, é para proteger o sistema. Mas calma. Mas você está derrogando a norma. Deixa os tabeliães se virarem. É a livre competição. Está escrito lá no item 1.1 das normas de serviço de São Paulo, capítulo 13. A concorrência dos notários deve se pautar na qualidade do notário. Eu olho para você, eu vejo uma qualidade excepcional. Por que eu não posso te escolher? Não, eu tenho que ir lá para o cara aqui da minha região, que o cara é aquele cara que não está no cartório, é o cara que não trabalha, é o cara que veio passear. Desculpa. Essa é a realidade. Mas não estou generalizando. Mas a liberdade dada pela Lei 8935 é para o usuário escolher o notário, não o provimento determinar isso. Qual é o sentido disso? Para onde a gente vai, Thomas? Eu acho muito perigoso, sistematicamente falando. Mas muito me honra recebê-los hoje aqui para tratar desse assunto. Eu fiquei muito feliz de saber, esperançoso, que lá no Legislativo alguém fala, pô, olha, a gente está atrasado, hein? Ó, o Thomas lá, o Dr. Cláudio já estão fazendo isso e a gente aqui está atrasado. É uma demanda da sociedade. Que o tribunal já entendeu que é uma demanda da sociedade, mas essa demanda, ela depende de um processo legislativo. Isso me preocupa demais, porque a gente não vive num sistema monárquico. Aqui é democracia, e a democracia tem que seguir regra. E a gente vê todos os dias o Poder Judiciário atropelando as regras. E isso me entristece demais. Por quê? O estudante de direito, ele olha aquilo e fala, acabei de estudar que o Poder Judiciário não pode legislar. Vai e legisla. Então, quando eu falo de direito notarial registral, tudo é uma zona, né? Pô, tudo é zoneado. Isso daí já deveria ter sido colocado na lei há muito tempo. Quem tem que participar da via extrajudicial com menor, com incapaz, com testamento, é o MP. O MP não assina escritura de fundação? Por que ele não pode assinar escritura de divórcio com menor, de inventário com menor? Qual é a dificuldade do MP de assinar essas escrituras? Ué, faça valer o dinheiro que você recebe. Todo mês lá, 12 emolumentos notariais registrais aqui do Estado de São Paulo, que é uma vergonha, na minha opinião, com a justificativa do auxílio de fiscalização. É a imoralidade na nossa cara. Na minha opinião, emolumento de cartório é do tabelião, do registrador. Não é fonte de receita para o Estado, não deveria ser fonte de receita para o tribunal, não deveria ser fonte de receita para o registro civil, não deveria ser fonte de receita para a Santa Casa e assim por diante. O sistema é seu. O risco é teu. A administração é tua. Agora, todo mundo quer mamar nas costas dos outros. Aí vem a questão das isenções. Né? Vem o cara lá e fala assim, não, vamos dar isenção. Ai, lindão, bonitão. Isenção com o dinheiro dos outros. Você está de parabéns. Então, assim, eu critico, fico muito triste do Poder Judiciário ter esse ativismo em muitas questões que, para mim, me parece equivocada. Nessa questão, eu fiquei feliz do Poder Judiciário entender que essa demanda da sociedade precisa de atenção.
É um grito de socorro da sociedade. Legisladores, precisamos que vocês olhem para as nossas necessidades. Mais uma vez, Dr. Cláudio, muito honrado por sua presença, muito honrado de verdade de conhecer o senhor, conhecer um colega advogado com a coragem e a capacidade que o senhor teve e a criatividade, né? E ao Thomas, evidente, Thomas, pô, puta carinho que eu tenho por você, e eu também fico muito feliz pela tua coragem, e mais uma vez, vai dar tudo certo para você, porque você é um cara extremamente bem preparado, e a sorte, meu caro, acompanha os bem preparados. Parabéns. Devolvo a palavra para o Heitor. Obrigado. Muito bem, meu querido. Vamos, então, abrir aqui as perguntas. Doutor Hilário, nosso... Depois eu quero responder só para o professor Kikunaga alguns pontos que ele trouxe, mas eu acho que o Hilário já está com a mão levantada há um tempinho. Isso, vamos... acho que até pelo adiantado da hora, doutor Thomas, se eventualmente a gente pode fazer alguns apanhados, aí já faz as respostas já em seguida. Doutor Hilário, nosso membro fundador, foi escrevente, advogou por muitos anos, experiência aí no direito notarial registral, nosso colaborador, agora está escrevente novamente, e eu acabei fazendo um pedido à tarde, falei, poxa, aparece por lá, passa suas experiências do lado de cá e do lado agora de lá do balcão, e aí entrou aí nosso amigo doutor Hilário também, que assim como o Kikunaga vai fazer algumas considerações aí. Por favor, Hilário. Boa noite a todos, boa noite, doutor Thomas. Eu primeiro quero parabenizar pela palestra, com a intervenção de todos, do doutor Cláudio. Quero dizer que o seu livro está aqui, ó, e falta a sua assinatura, tá? A sua... Tem de todo mundo. Você está parecendo a figurinha, sabe aquela da Copa, que falta, não é? Está faltando a sua aqui. Ontem eu não tive cartório final de ano. Cartório de final de ano é complicado. Acabei saindo do cartório altas horas da noite. As pessoas acham que o cartório fecha às 5, as pessoas vão embora às 5, mas acabei ficando. Já pedi desculpa para a doutora Karine, já pedi desculpa ao doutor Ricardo Scaff, e peço aqui a minha desculpa ontem por não ter comparecido ao evento lá, mas tenho certeza que foi maravilhoso, né? E o seu tema é tão futurístico, o seu, né? Nós falamos na plataforma, que eu acho que é até um convite, Heitor, para fazer, para ele tratar no próximo do ano, que é uma coisa que eu sempre brigo e sempre luto, que é a questão das plataformas, principalmente do registro civil, que é tão importante e que muitos advogados não têm conhecimento. Às vezes o advogado fica mandando um documento de um lugar para o outro, sendo que ele poderia utilizar ali o registro civil mais próximo do seu escritório. E é algo que, por mais que se tenha divulgado, é muito importante isso. Doutor, mas eu queria parabenizar o senhor por uma conduta que o senhor teve em toda a sua palestra, que foi tratar do devido processo legal. Isso demonstra um respeito com a advocacia, com o notariado, né? E a atividade notarial, ela é realmente o devido processo legal. Porque o processo legal que nós conhecemos, eu sempre digo que era aquele processo em que as partes falavam, mas ninguém escuta, né? Que eu chamo de processo cachorro. O juiz manda aos autores, fica latindo no processo, mas não tem, não escuta ninguém, nem autor nem réu. E o ato notarial, ele é realmente o devido processo legal, porque é onde que as partes realmente têm influência no resultado. E o devido processo legal, ele é esse, é ouvir as partes com influência no resultado. Eu acho que uma escritura pública é realmente esse processo, né? Eu também queria parabenizar aí pela conquista de algo que eu tenho lutado muito, que é a confiança entre notário, registradores, juiz e sociedade. Essa decisão que, brilhantemente, muito bem trabalhada pelo Dr. Cláudio, em conjunto com o doutor, demonstrou justamente essa confiança. E me trouxe
à baila também uma situação que eu tive recentemente na minha serventia, né, que eu digo que eu trabalho, em que situações que muitas vezes os advogados têm soluções de solucionar o processo, tem formas de solucionar o processo e acaba não conversando com o notário para uma solução disso. Então, é um caso que era um dinheiro que estava em um inventário, e olha que coisa interessante, era o inventário judicial, e fica naquela situação de, olha, o juiz não expede no levantamento, né? O juiz fica muito receoso de expedir dinheiro para que as pessoas paguem as despesas notariais e registrais, ou até o TCMD. E a pessoa fala, olha, eu tenho herança para receber, mas para receber eu preciso pagar o dinheiro está no processo, se você não libera, o processo fica parado. E aí nós fizemos uma parceria com uma petição conjunta com o advogado e informamos o juiz, olha, a escritura, se ele quiser fazer essa judicial, é essa, o cartório se responsabiliza por pagamento, então o juiz determinou o pagamento do depósito judicial na conta do tabelião, nós pagamos o ITCMD, nós pagamos o registro, sobrou um troco e nós depositamos o troco na conta judicial novamente. Você vê que é realmente a ideia do notário como amicus curiae, e esse notário como amicus curiae, a gente precisa saber que não é o juiz que tem que pedir, muitas vezes. Às vezes o advogado pode já informar ao juiz, olha, trago aqui um amicus curiae, uma espécie de amicus curiae, vou colocar entre aspas, o notário, o registrador para a solução dessa situação. Então, é importante que os advogados tenham essa definição de que o notário ele pode ser um grande orientador da tomada das decisões do juiz, principalmente decisões administrativas, não decisões de mérito, mas decisões administrativas, como, olha, precisa levantar o dinheiro, precisa fazer uma venda e compra, não tem o dinheiro está judicial. Olha, deposita no notário, o notário paga e presta conta para o juiz. Ele lava a escritura, ele resolve o problema. Isso acontece em alguns países do sistema anglo-saxão, mas no latino nós não temos essa cultura. Nós falamos, o doutor falou muito questão também da desjudicialização. E aí aproveitar, vou botar uma pimenta aqui na questão da judicialização, que existe uma questão inversa também, porque parece que o judiciário não quer desjudicializar. E eu vou perguntar para o doutor, embora não seja o tema, mas é um tema, mas é a questão da desjudiciarização. Eu falo que é desjudicialização porque tira do judiciário e não do juiz. Né? Então, atos que se tiram do juiz são atos administrativos, mas eu tenho que tirar do judiciário, né? Que é o caso de separação e divórcio. Né? Então, nós temos a questão de menor e tal. Mas me parece que o judiciário, aí é uma crítica que eu vou fazer, que o judiciário não tem entendido que ele não poderia mais fazer separação de divórcio quando as pessoas não têm filhos, não são casados. E por que eu sustento isso? Porque, vejam, quando o artigo 733 diz lá os cônjuges ou separação de união estável que não tenham filhos ou não tenham menores capazes, poderão fazer via por escritura pública, ok? Quando ela falou, o mesmo código falou do usucapião, ele colocou, as partes poderão requerer o usucapião via administrativo, sem prejuízo do judiciário. Só que na separação ela não se colocou sem prejuízo do judiciário. Então eu sempre entendo que depois do Código Civil não poderia haver mais separação e divórcio no fórum, assim como não há casamento no fórum, né? Porque tirou sem prejuízo da via jurisdicional, né? Então, essas são as minhas considerações. Parabenizo o senhor, parabenizo o doutor Cláudio pela brilhante decisão, e são pequenos atos como esse, que nós vamos transformar no notariado e o registro civil e o registro de imóveis, né? Como um elemento realmente que faça diferença na sociedade. Essas são as minhas considerações que eu gostaria de dizer ao senhor. Posso falar, doutor Heitor? Muitíssimo obrigado pelas considerações, professor Kikunaga, doutor Hilário. É um prazer e, mais uma vez, eu reitero minha alegria de estar aqui com vocês nessa discussão com tamanha
capacidade de reflexão das atividades que são interdisciplinares e se entrelaçam, né? O notariado se entrelaça com essas, né? Na graduação a gente estudou lá o direito público, direito privado, mas ao longo do tempo a gente vai avançando entendendo que o direito é único e indivisível, que eles estão quase que estão ligados, né? O que eu quero só, em ordem, começando pelo professor Kikunaga, a questão da juridicidade perfeita, a questão legislativa, o próprio professor Miguel Reale, no tridimensionalismo, falava do fato, valor e norma, né? E o processo legislativo, ele não acompanha as mudanças sociais. E muitas vezes nós estamos sempre muito atrasados. O que não quer dizer, até um ponto, tá? Que é que às vezes alguns temas devem ser decantados mesmo, deve ter um período de maturidade para que a gente não avance, né? Nós estamos aí, uma série de coisas vai e volta. Então, acho que em um certo tempo é até bom um amadurecimento, mas ocorre que o nosso legislativo é muito lento. Então, isso nos prejudica muito. Esse projeto de lei está aí há muito tempo. Eu tenho até um artiguinho publicado no Migalhas, pós-provimento 83 do CNJ, que alterou o provimento 63, criando um ato complexo do MP. Então, no reconhecimento socioafetivo, o MP tem que dar um parecer, não tem? Então no divórcio ele também dá um parecer, quer dizer, qual que é a diferença? Então, o que vale para Chico, vale para Francisco. Se no reconhecimento socioafetivo está publicado em 2019, 2018, quem tiver interesse, eu faço até uma intelecção com o direito português, que já funciona assim há muitos anos, né, que a gente copia muito o direito português, se inspira, né, e isso já funciona há muitos anos. Então, é a mesma coisa. E tem aspectos até de emolumentos, como o professor comentou, quer dizer, vários temas que a gente poderia discutir. Agora, um ponto que eu divirjo um pouquinho, e que eu acho que é a primeira solução concebida pelo Dr. Cláudio e a gente aqui, nós não nos afastamos do caput do 610, na medida em que ele fala que, não, havendo testamento ou incapaz, deve ser judicial. Veja, a nossa solução, ela foi judicial. Você pode dizer que a instrumentalização final foi no extra, mas o pedido foi judicial, ou seja, o presidente desse ato foi o juiz da terceira vara, o MP se manifestou antes da lavratura e pós-lavratura, porque depois que nós lavramos, o Dr. Cláudio peticionou comprovante de TCMD, o Dr. Cláudio peticionou a escritura pública digitalizada, e teve que esperar o cumprimento das exigências legais, e depois nós prenotamos no registro de imóveis. Inclusive está registrado isso, e juntamos a matrícula. Quer dizer, não sei se juntou a matrícula ainda, mas já foi registrado. Quer dizer, então, na segunda e terceira solução, eu concordo que o ativismo pode ter um problema. Como nós também temos outros problemas, né? O próprio panprincipiologismo, quer dizer, essa situação nossa exacerbada de fundamentação principiológica, quer dizer, tem que tomar um cuidado com o ativismo, e eu concordo perfeitamente. Mas essa primeira solução, nós não dissociamos e nem afastamos o judicial. O judicial do caput, nós mantivemos, tanto com o pedido prévio, quanto com o pedido posterior. Thomas, mas o Taubaté agora, que saiu de Leme, fomos para o Acre e depois fomos para o Taubaté. O Taubaté você aplicou analogicamente o provimento do testamento. Então, você poderia dizer isso. Em tese, aí eu acho que a gente poderia conversar um pouco mais sobre isso e entender que, às vezes, essa questão do casamento é uma coisa assim. Eu tive um problema aqui e eu conversei com o registrador daqui de uma cidade vizinha, algo muito parecido, né? A resolução 55 do CNJ tenta até desmistificar um pouco isso, porque foi casado em outro país, só que assim, não, mas eu tenho que ver qual é o regime de bem do país. Eu falei, peraí, calma aí. É vendedor, não é? Os dois não são vendedores? São. Se os dois estão assinando e manifestando a vontade, desculpa perguntar, qual a diferença no regime? Não, mas Não, vamos lá. Vamos no participação final dos aquestos, a universal, a separação, a parcial, ou sei lá, um regime híbrido, alienígena. Vamos lá. Se os dois estão assinando, qual é o problema? Tem que ter um terceiro para assinar?
A gente chama também o terceiro. Eu brinco que se passar uma carroça na frente do cartório, eu chamo de testemunha interveniente anuente. Pronto, para a carroça aí, vem aqui. Então, veja, não faz sentido. E assim, às vezes a gente ganha aqui, né? Mas às vezes eu vejo que a gente tem um apego, um rigor muito grande. E às vezes até meio não coerente com o sistema. Então, nós precisamos interpretar as normas com um filtro axiológico de acessibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente eu fui tirar meu RG, né? E eu fiz a questão de ir aqui no Ganha Tempo em Pirassununga. Eu não fui no Poupa, minha família é de São Paulo, então, mas eu vim aqui no Ganha Tempo, porque eu procuro até algumas coisas comprar na minha cidade, porque eu estou fomentando o meu comércio. Né? Eu tenho essa preocupação de fazer as coisas na minha cidade. Bom, eu fui no Ganha Tempo. E assim, eu fiquei perplexo, porque muitas vezes as pessoas chegam no balcão lá, uma senhora de 88 anos, e eu sou obrigado, por questões morfológicas de apresentação do documento, dizer, olha, não posso abrir o seu cartão de firma. Mas, senhor, eu só estou fazendo reconhecimento aqui de um aluguel que eu vou fazer só... Não, eu não posso, as normas estão aqui. Não. Só que eu vi na fila uma senhora, na pandemia, com dificuldade de mobilidade, com as pessoas carregando, e ela falando, começou a chorar na fila, falou assim, faz 6 meses que eu estou esperando meu RG não chegou ainda. Já é a 4ª vez que eu venho aqui pegar meu RG. Então, como é que faz? Será que as normas... Então, assim, são reflexões que nós precisamos, mas não dá para... Eu vou avançando, senão... Mas é um tema que a gente precisa entender muito bem e ter essa sensibilidade. Do provimento 100... para depois eu fazer as considerações do doutor Hilário, do provimento 100, tem aquela discussão, né? Porque tem 2 correntes aí. A corrente que fala o seguinte, só pode lavrar no imóvel do local, que para mim é quase que teratológico. No ambiente digital, desculpem falar isso, mas é minha opinião. No ambiente digital, você tem uma limitação estadual, ok, por uma questão até de emolumentos, eu acho que entendo isso, e é verdade mesmo isso. Cada estado tem cada unidade federativa tem uma relação. Agora, dizer que você não pode escolher o tabelião e a Lei 8935 está abaixo do provimento, e o provimento revogou a lei federal, e dizer que você não pode escolher dentro do estado, porque a segunda tese fala que é estadual, quer dizer, eu tenho minha preocupação, eu tenho, de certa forma, receio, mas eu venho entendendo, e muitos afirmam que tem 2 correntes, né? Uma corrente que fala que você não pode lavrar e outra fala que é estadual. Então, assim, é um problema muito delicado, provavelmente sim, mas eu acho que num ambiente digital, essa ideia de ser estadual, você democratiza o serviço. Há uma democratização. Porque eu tenho colegas que trabalham aí na capital e falam, Thomas, eu não consigo fazer uma compra e venda muitas vezes em 3, 4 dias, eu tenho que pedir até mais tempo, eu não consigo fazer uma procuração na hora, eu não consigo, e às vezes a parte vai pagar a mesma coisa, ela pode ter um atendimento diferenciado num tabelião de confiança e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Eu sei que tem linhas divergentes, tem fundamentos, mas o que está pegando muito é a questão estadual, né? O que vê a grande maioria aí é da competência estadual. Mas é algo que a gente precisa refletir um pouco mais, entender e pensar de novo num filtro. O que é melhor para a sociedade? Né? Eu tenho colegas aqui na região, né? Não estou criticando, sou diretor regional da ARPEN, tenho um excelente relacionamento com os colegas e procuro sempre ter um relacionamento excelente. Não falo mal de cartório, porque quando você fala mal de cartório, assim, notas falando mal do RI, ou falando mal do RI Civil, eu estou falando mal de mim mesmo, estou falando mal do doutor Hilário, estou falando mal de outros escreventes, então não falo mal de cartório, pode ser o problema que for, eu seguro o rojão, fico quietinho, falo, não, olha, vamos resolver isso, o importante é a parte, a gente tem que prestar um serviço público eficiente, né? Tudo isso. Agora, o cartório em si, se a gente não prestar um serviço diferenciado para a população, quem vai perecer são os cartórios. Agora, eu tenho colegas aqui na minha região que não fazem escritura digital. A pessoa viaja 50 quilômetros para vir aqui no meu cartório e fala, Thomas, eu preciso fazer a escritura digital. Fulano está não sei aonde, está fechado, lockdown, está lá, não tem acesso ao consulado. E agora, o que eu faço, Thomas? Eu falei, vai lá no cartório da sua cidade. Não, mas meu cartório da minha cidade não faz. E aí, a parte faz o quê? Chora para o corregedor? Então,
Eu acho que esse é um ponto que tem que tomar cuidado. Eu, aqui na minha cidade, nós já lavramos mais de 30 atas notariais de escapião, tem mais de 26 registradas, né? E eu tenho cidades, amigos aqui próximos, que não lavram, e registradores que não registram, e assim sucessivamente. Desculpa. Pessoal, desculpa te interromper, Thomas. Eu estou recebendo aqui um aviso dizendo que vai acabar às 21h o evento de hoje, porque ele é agendado. Entendi. Então, com o coração super partido, mas com baita medo da gente cair e não se despedir e ficar um negócio tipo uma cara de ué. Como foi agendado até às 21h, e assim, já faço o convite para que a gente faça o módulo 2 dessa palestra do Dr. Germano. Vamos pegar o senhor aqui e, por favor, nós temos talvez 1 minuto e meio para o senhor fazer as suas considerações finais antes da gente encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui, vai ficar no limbo. Muito obrigado, Hilário. Eu volto em um outro momento, numa outra oportunidade, com certeza, para fazer considerações. Foi excelente suas ponderações, acho muito interessante. Obrigado pela deferência, obrigado pelo carinho, pelo livro. Obrigado a todos que participaram, doutor Elise, doutor André, doutor Heitor. Professor Kikunaga, é sempre um prazer, adoro. Você vem para o embate, isso é muito bom, porque a gente cresce, isso é legal, você vem, se desenvolve, isso é muito bacana. Agradeço imensamente a todos vocês, muito obrigado, espero estar na próxima, já me sinto da casa da Adnotária e aguardo o próximo convite. Obrigado. Nós que agradecemos. Um Tchau, abraço. bom final de ano. Bom fim de ano, feliz Natal, um próspero ano novo e fiquem com Deus, viu? E doutor Thomas, módulo 2 da palestra, já tá marcado, então? Marcado. Um abraço, Germano, pessoal. De doutor Cláudio. Doutor Germano, doutor Cláudio, doutor Thomas, doutor Hilário, doutor Kikunaga. Já pegamos aqui, hein, na unha. Beijo um abraço. Obrigada. Tchau, gente. Até 2022. Até.